Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. É o Jornal das 4, edição do jornalista João Gama. E João, a Liga dos Bombeiros Portugueses exige o pagamento imediato de 30 milhões de euros que o Ministério da Saúde e o INEM estão a dever às corporações. Um valor que diz respeito ao transporte de doentes urgentes para os hospitais. Os bombeiros garantem que têm garantido mais de 90% deste transporte. No final do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, o presidente da instituição, António Nunes, explica que já houve atrasos no pagamento, mas que nunca se estenderam por tanto tempo e, por isso, exige o pagamento imediato ao Governo. Exigir o pagamento imediato dos cerca de 30 milhões de euros que o Ministério da Saúde, INEM, deve às associações humanitárias de bombeiros, considerando inaceitável que não sejam liquidadas as despesas fixas de setembro, outubro e novembro. António Nunes considera ser inaceitável que o Estado queira que os bombeiros estejam a financiar o próprio Estado. Em Felgueiras, onde decorreu este Conselho Nacional, o Presidente também pediu aos bombeiros que os bombeiros fossem ouvidos sempre que esteja em cima da mesa uma reforma no setor de emergência pré-hospitalar. Qualquer processo de reavaliação ou reforma do sistema propriamente dito deve ter a opinião da Liga dos Bombeiros Portugueses como representante dessas associações e por isso exigem estar em qualquer comissão ou em qualquer deliberação no sentido de apoiar uma solução que melhor satisfaça os interesses dos cidadãos. António Nunes, em resposta às várias comunicações não oficiais ou semi-oficiais que diz que os bombeiros têm ouvido nas últimas semanas por parte do Ministério da Saúde sobre as mudanças do sistema. E o Governo aplaude o acordo para as pescas em 2026, alcançado hoje em Bruxelas. O Ministro da Agricultura diz que traz previsibilidade e estabilidade aos pescadores portugueses. Um acordo que reduziu os cortes na pesca de peixe como linguado. A Comissão Europeia tinha proposto uma redução de 28%, mas depois da negociação entre os vários Estados-membros acabou por fixar essa redução em 9%. No final da reunião, o Ministro do Mar e da Agricultura, José Manuel Fernandes, falou por isso num acordo positivo. Depois de uma maratona de 2 dias, conseguimos um acordo positivo. Há sempre alguma frustração porque temos uma enorme ambição, mas tal como já tinha sido dito, temos no bacalhau mais 800 toneladas, temos também no atum rabilho mais 747 toneladas. Conseguimos em termos globais algo muito positivo, que é as possibilidades de pesca são superiores às capturas que tivemos até agora, o que significa que há previsibilidade e que há estabilidade. Confiança de José Manuel Fernandes, o acordo atingido na União Europeia prevê a redução do volume de capturas em 2026. Muitas dizem respeito a Portugal. Por exemplo, o carapau deverá ter uma redução de 5% de capturas nas águas portuguesas. E o Presidente da República promulgou, com reservas, as novas regras sobre criptoativos. O especialista em mercados financeiros, Filipe Garcia, considera que as reservas de Marcelo são relativas às próprias criptomoedas e não aos diplomas aprovados. Marcelo Rebelo de Sousa, que na nota que publicou no site da Presidência, explicou que estas reservas dizem respeito à natureza, função, tributação e eficácia do controle regulatório destes ativos digitais, as criptomoedas. O Presidente da República aprovou 3 regulamentos europeus que estão em vigor no espaço europeu desde 2023, mas que ainda não tinham sido aplicados em Portugal, nomeadamente o Regulamento Europeu sobre o mercado de criptoativos. O economista e especialista em mercados financeiros, Filipe Garcia, explica que as reservas que Marcelo Rebelo de Sousa diz partilhar com a Comissão Europeia não estão relacionadas com o conteúdo destes regulamentos, mas sim com as próprias criptomoedas. Parece-me que as reservas que a Presidência da República apresenta não são aos diplomas, mas às próprias criptomoedas. Há a existência de um sistema financeiro relativamente paralelo com alguns pontos de contacto e que trazem, de facto, enfim, algumas dúvidas sobre temas regulatórios, sobre temas de tributação, sobre temas de branqueamento de capitais, entre outros, e, portanto, as reservas parecem ser muito mais à tecnologia do que àquilo que foi verdadeiramente aprovado em termos de diploma.
O economista e especialista em mercados financeiros, Filipe Garcia, em declarações à Rádio Observador, na mesma nota, o Presidente da República explica que promulgou estas regras para que Portugal não seja punido e porque considera ser melhor haver um controle deficiente a não haver nenhum. É uma opinião partilhada por Filipe Garcia. E falamos agora da lei laboral e da corrida a Belém. João Coutinho Figueiredo diz que é tempo dos candidatos presidenciais terem uma posição clara sobre o anteprojeto do governo. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal já disse que, apesar de não concordar com todas as medidas, se o atual projeto chegar ao Palácio de Belém, que aprovaria enquanto Presidente da República. Esta manhã, em Setúbal, questionado sobre o pedido de esclarecimentos de António José Seguro a André Ventura, Coutinho Figueiredo diz que é tempo de todos os candidatos serem claros. Eu apetece-me dizer aleluia. Aleluia, finalmente os candidatos percebem que, enquanto candidatos, têm que ser claros em relação àquilo que fazem ou fariam relativamente a cada caso da agenda que lhes é colocada. Está a falar de legislação laboral, de facto havia uns que eram contra o pacote laboral e agora são a favor, vice-versa. Para uns os sindicatos já foram sanguessugas e agora são os maiores amigos dos trabalhadores. Decidam-se, afirmam-se, sejam claros. E também não faz sentido os que andam a pedir para outros serem claros quando nunca foram claros, propondo, por exemplo, pactos para a saúde, sem saber o conteúdo desse pacto. João Coutinho Figueiredo, uma referência aqui a António José Seguro, esta manhã numa ação de campanha em Setúbal, declarações captadas pela RTP. António José Seguro, que desafia André Ventura a dizer se vai votar contra a reforma laboral proposta pelo Governo. O líder do Chega tem tido várias opiniões sobre o tema, sendo que os votos do maior partido da oposição, na Assembleia da República, vão ser essenciais para aprovar as alterações à lei laboral. Ontem, André Ventura admitiu votar contra se o Executivo não ceder em algumas matérias e hoje, António José Seguro exigiu saber, afinal, de que lado vai estar o líder do Chega. Mas há uma coisa que o país precisa de saber, é qual é a posição clara do deputado André Ventura. Porque o deputado André Ventura já disse uma coisa e o seu contrário. E neste momento, que são quase 11 da manhã, é importante que o tempo comece a contar para que o deputado André Ventura diga com clareza se vai votar contra esta proposta na Assembleia da República, que não tem o acordo dos trabalhadores, nem tem o acordo da concertação social. Portanto, eu espero que ele rapidamente venha clarificar, porque a política não é dizer hoje uma coisa e amanhã outra. A política é assumir com frontalidade e com clareza qual é a sua posição. Portanto, eu fico à espera da resposta do deputado André Ventura. António José Seguro, durante uma visita ao Mercado Municipal da Guarda, esta manhã, no distrito onde vai passar o dia, o candidato apoiado pelo PS promete ser a voz de um país inteiro e diz que o interior tem sido desprezado pelo poder político. Carlos Moedas defende que os autarcas não são uns empregados do governo e por isso pede uma descentralização de competências efetiva e real. O Presidente da Câmara de Lisboa está a participar no Congresso da Associação Nacional de Municípios, que está a acontecer este fim de semana, começa hoje em Viana do Castelo. O autarca defende que o poder local é a base de qualquer democracia e, por isso, defende uma descentralização de competências entre o Governo Central e as autarquias, mas que seja efetiva e real e não apenas uma meia descentralização. O Congresso da Associação Nacional de Municípios reúne-se entre hoje e amanhã e vai contar com centenas de autarcas de norte a sul do país para discutir temas como as finanças locais e a autonomia do poder local. É o primeiro congresso depois das eleições autárquicas. Vão também ser eleitos os órgãos sociais da associação. Pedro Pimpão, social-democrata, presidente da Câmara do Pombal, é o candidato único a suceder a Luísa Salgueiro como presidente da Associação Nacional de Municípios. E na atualidade internacional, Israel ordenou a evacuação urgente no sul do Líbano para antecipar ataques contra infraestruturas militares do Hezbollah. As Forças Armadas israelitas divulgaram esta tarde uma ordem de retirada urgente para uma aldeia no sul do país. É o que se pode ler numa publicação que foi feita nas redes sociais. O porta-voz das Forças de Defesa israelita diz que a ordem de evacuação destina-se a residentes do sul do Líbano, especificamente na aldeia de Yanu. O líder do Hezbollah já reagiu a estas ordens de Tel Aviv, garante que o grupo libanês nunca se irá desarmar. E depois de negociações com os Estados Unidos, a Bielorrússia libertou 123 prisioneiros. Entre eles está o Prémio Nobel da Paz de 2022.
Ales Bialyatsky. A libertação dos detidos foi avançada pela agência estatal belta, entretanto confirmada pela oposição e também por grupos de defesa dos direitos humanos. Além do Prémio Nobel da Paz, foi libertada a ativista Maria Koloshnikova. Estas duas figuras da oposição estavam detidas há mais de 4 anos na Bielorrússia, foram líderes nos massivos protestos contra a reeleição de Alexander Lukashenko, que aconteceu em 2020. Aliás, Maria Koloshnikova já está na Ucrânia, já falou com Volodymyr Zelensky. Pouco antes de ser conhecida esta decisão de Lukashenko, os Estados Unidos anunciaram que vão levantar algumas sanções comerciais que estão neste momento aplicadas contra Minsk. E assim terminamos o Jornal das 4, edição do jornalista João Gama. Até já. Até já.